Fonal, fondiólique, fônica, tiafone, hum, fonóloga, é isso? Não, é, já sei, fonoaudióloga, já é um trava-língua, o próprio nome da profissão, né, não? Dia 9 de dezembro é o dia do fonoaudiólogo. Parabéns para nós todos que continuamos aqui firme e fortes na luta, compartilhando conhecimento e fazendo com que essa profissão ganhe reconhecimento, né? Isso é muito importante. A fonoaudiologia é a ciência que estuda a comunicação humana. Desde o seu desenvolvimento, com, por exemplo, a sucção do bebê, como ajudar nesse processo, até a deglutição de uma pessoa na terceira idade. Né? Então a gente está em todos os processos da vida. Aliás, desde a gestação, a gente já pode participar dando orientações, acolhendo um familiar de um bebê que vai nascer com algum comprometimento. A gente é muito útil e essa profissão precisa ser muito conhecida. Tá legal? Eu vou explicar um pouquinho sobre cada área de atuação. Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam depois. Beleza? Parabéns a todos os fonoaudiólogos, colegas, amigos, professores, mestres. É nóis! A primeira área da fonoaudiologia que eu vou falar é a audiologia. A audiologia é aquela ciência que estuda tudo o que pode ser feito, pesquisado e adaptado para as pessoas que têm qualquer dificuldade auditiva, tá? Então, são aquelas profissionais que trabalham com a confecção de moldes, a indicação de aparelhos auditivos ou de reabilitação para aquelas pessoas que já usam o aparelho ou o implante coclear e precisam de um treino para poder se adaptar a este equipamento e a como entender esses sons, a como usar esses sons. Então, é uma área da fonoaudiologia bastante específica e muito útil para todas as pessoas que têm qualquer queixa de diminuição da audição, beleza? A segunda área da fonoaudiologia é a área da linguagem. É uma área que atua desde a primeira infância, o desenvolvimento da comunicação oral e escrita, né? Então, a fala e as habilidades de escrever, de ler, escrever e entender, né? E até a idade mais adulta, até os idosos, no envelhecimento, tá? Então, assim, a comunicação ela abrange todo o processo, tanto do desenvolvimento quanto da continuidade do processo de se comunicar após esse desenvolvimento ter sido realizado, né? Então, tudo que precisa ser adaptado, trabalhado, resgatado, treinado na parte de linguagem, dessa habilidade que a gente tem de significar, dar significado ao que a gente quer dizer para que o outro possa compreender e também significar, toda essa troca entre duas pessoas ou mais, enfim, que se refere a este processo de linguagem, é olhado, observado, tratado, refinado pelo olhar do fonoaudiólogo. Então vamos pensar naquelas crianças que têm um problema tem um atraso no desenvolvimento da linguagem, né? Que demoram para começar a falar, que têm uma dificuldade muito grande para poder se expressar até na linguagem que é não verbal, naquela em que a gente faz um sinal e a gente já consegue inferir o que esse sinal quer dizer, né? Tipo um joia, um tchau, né? Então, desde essa linguagem não verbal até a linguagem propriamente dita, que é aquela que vem da língua onde a gente está inserido e etc. Né? Então, desde esse processo de desenvolvimento até o caso daquelas pessoas que, por alguma lesão neurológica, por exemplo, um acidente, um derrame, um AVC, uma doença
neurodegenerativa, perde a habilidade de se comunicar da maneira como fazia antes. Então, o fonoaudiólogo atua para criar estratégias e possibilidades para que a linguagem continue ativa, ok? A terceira área de especialidade do fonoaudiólogo é a motricidade orofacial, a famosa MO. Essa área tem um monte de possibilidade de atuação, só ela sozinha. Eu vou tentar resumir bem resumidinho mesmo, porque é muita coisa, tá? Então, a gente trabalha na parte de sucção, então ajuda no processo de amamentação, para o bebê conseguir sugar, para ele ter condição de coordenar a sucção com a respiração e a deglutição, tá? A gente atua também na parte da respiração, para que a pessoa tenha condição e conheça o nariz para respirar. Nessa área da respiração, muitas vezes a gente acaba atuando até com pessoas que sofrem de ronco e apneia, por exemplo, adultos já no caso, né? Até algumas crianças também que sofrem de ronco e apneia. A gente acaba atuando para possibilitar, através de exercícios, através de lavagem do nariz, através de orientações de postura para dormir, a gente consegue ajudar numa série de coisas para melhorar a qualidade respiratória daquela pessoa, para que ela possa ter uma condição muscular melhor e também de atenção, porque a pessoa que não respira bem, ela normalmente não tem uma condição de atenção boa. A gente também atua na parte de mastigação, né? Então, avalia as condições que aquela pessoa tem de mastigar o alimento, pulverizar, triturar, captar o alimento na boca, se tem escape pelo nariz, se não tem, e a gente melhora os aspectos que envolvem essa mastigação quando é necessário, como por exemplo, contato com o dentista, quando a gente percebe que tem algum encaixe dentário que não está funcionando e etc. A gente também ajuda na parte da deglutição. Então, se a gente percebe que tem alguma questão estrutural de encaixe dentário ou de oclusão, né? Alguma questão que não está sendo bem realizada, a gente consegue trabalhar em parceria com o dentista para ganhar tonicidade, para ganhar atenção, para ganhar uma boa mobilidade, para que aquele paciente melhore e desenvolva a deglutição dele. Assim como a gente consegue também atuar na parte de articulação da fala, para aquelas pessoas que falam assim, ou aquelas pessoas que exageram muito, e também nas expressões faciais, na qual a gente consegue entender que a comunicação não verbal é tão importante quanto a falada. Então, se eu faço uma expressão assim e eu tô falando coisas legais, não fazem muito sentido, né? Tipo, a menina ganhou na loteria com essa expressão, não combina. Então a gente trabalha também para ajudar nessa parte da expressividade, quando, por exemplo, a pessoa também tem uma paralisia facial, né? Ela fica com comprometimento de um lado só do rosto e a gente atua para poder adequar, trazer de novo a simetria, se for viável, se for possível. Acho que é isso, gente. Outra área de especialidade do fonoaudiólogo é a saúde coletiva. O fonoaudiólogo que atua na saúde coletiva, ele vai realmente participar ou promover grupos de estudos ou de reflexões acerca do sistema de saúde que existe no país. E vai promover ações, seja de promoção da saúde, de prevenção, ou sejam ações que promovam o coletivo, ou seja, que promovam ensinamentos e mudanças e possibilidades de compartilhamento de informações e de fortalecimento do vínculo entre as pessoas que estão presentes naquele espaço, seja ele público, seja ele privado, mas que tem a intenção de fazer alguma coisa, alguma ação que promova o desenvolvimento da comunicação humana, que é a área de especialidade global da fonoaudiologia. A outra área de atuação da fonoaudiologia é a voz.
O fonoaudiólogo especialista nessa área, ele vai atuar na prevenção, na avaliação e na reabilitação de todos os distúrbios vocais. Então, e também no aperfeiçoamento, né? Então, se a pessoa tem uma queixa de rouquidão, se ela tem nódulo, calo, pólipo, várias alterações que ela pode ter nas pregas vocais, ela tem que fazer o tratamento com fonoaudiólogo, né? Associado, claro, ao tratamento com otorrino também, se for o caso, né? Às vezes o tratamento é só fonoaudiológico mesmo. E também é muito comum o profissional de canto, né? Os cantores, os artistas, terem o acompanhamento da fonoaudiologia justamente porque o nosso enfoque é na saúde vocal. Então, como que a gente pode ajudar a criar estratégias para que a pessoa continue com a voz boa, limpa, com uma qualidade agradável, passando por várias situações de comunicação diferentes ou de intensidade vocal, como professores, juízes, advogados, cantores, etc. Né? Então, é o profissional que atua nessa área. E hoje a gente também tem a fonoaudiologia forense, que é o estudo da voz de criminosos, por exemplo, né? O estudo, a análise dos espectros vocais, que é um trabalho maravilhoso, que inclusive é muito reconhecido e muito minucioso de um profissional especialista na área. Outra área de atuação do fonoaudiólogo é a disfagia. A disfagia, ela é qualquer alteração que a pessoa tenha para levar o alimento da boca até o estômago. A função do fonoaudiólogo nesse caso vai ser habilitar ou reabilitar, adaptar, possibilitar, promover estratégias para que a pessoa possa conseguir se alimentar de maneira segura, ou seja, sem que ela venha a broncoaspirar. Levar o alimento ou o líquido, aquilo que ela tiver na boca, para o lugar errado, certo? Então, o profissional, o fonoaudiólogo, ele tem estratégias e trabalhos, desde manobras de cabeça até adaptações de utensílios, de consistência de alimentos, para promover uma deglutição segura para as pessoas de todas as idades, tá? Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa de qualquer idade e o fonoaudiólogo é o profissional especializado nisso. A fonoaudiologia educacional também é uma área de especialidade da fonoaudiologia. É uma área que possibilita que a gente ocupe os espaços educacionais para que a gente possa otimizar os ensinos, as aprendizagens dos alunos. Então, quando a gente entra em contato com as escolas e possibilita um diálogo, né, com os professores, a gente trabalha tanto na atuação diretamente com eles, para que eles tenham as noções sobre os aspectos vocais, saúde vocal e tudo que envolve o trabalho deles, a ação deles para com os alunos, até ajudá-los a refinar o olhar para aquelas crianças que têm um processo de desenvolvimento diferente, né? Então, tem crianças que aprendem com mais facilidade, só copiando, repetindo, tem crianças que precisam de mais estímulo. Então, como o fonoaudiólogo atua em todas essas partes da comunicação, da voz, da linguagem, da audição, de todos os aspectos que aperfeiçoam isso também, a gente consegue orientar bem os professores para que eles tenham um olhar refinado para aqueles alunos e para um bom desenvolvimento, para otimizar o desenvolvimento e a aprendizagem deles. Outra especialidade é a gerontologia. É a área que estuda sobre a promoção de saúde do idoso. Tudo que se refere à prevenção, à promoção, o diagnóstico, a reabilitação, tudo que é possível se estudar sobre o envelhecimento saudável e patológico, né? Então, todos os aspectos de linguagem, voz, audição, que mais? Deglutição, motricidade orofacial,
os aspectos de equilíbrio corporal, que inclusive também é uma sub-área da área de audiologia, né, que eu não tinha falado. Tanto na gerontologia quanto na audiologia, toda a pesquisa, a avaliação e a reabilitação dos distúrbios do equilíbrio do corpo também são realizados pelo fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo atua para entender, diagnosticar através de exames de imagem, exames, tem a vectonistagmografia, tem a VEMP, tem diversos nomes complicados, mas que trabalham para fazer um diagnóstico, para entender o que está acontecendo, para deixar a pessoa com tontura e desequilíbrio, que é uma queixa muito comum nos consultórios médicos e também fonoaudiológicos. O fonoaudiólogo é o profissional que trabalha para reabilitar as desordens do equilíbrio corporal, ok? Outra área de atuação é a fonoaudiologia neurofuncional. Então, só pelo nome, a gente já tem uma ideia que é em relação às funções neurológicas, né? Então, qualquer disfunção, qualquer alteração no sistema nervoso central da pessoa, lá dentro da caixa craniana, qualquer alteração adquirida ou de nascimento, vamos dizer congênita, desta região, pode ser trabalhada também pelo fonoaudiólogo a fim de habilitar, reabilitar, avaliar, diagnosticar, possibilitar melhora na qualidade de vida da pessoa para um desenvolvimento o mais adequado possível, com ou sem as limitações provenientes das sequelas neurológicas. Fonoaudiologia no trabalho é uma especialidade na qual o fonoaudiólogo atua em ações para promover, para conscientizar, para educar, enfim, para trabalhar qualquer questão que seja de uso do trabalhador. Então, por exemplo, aspectos da audição. O fonoaudiólogo atua na saúde ocupacional para poder possibilitar o uso, os testes, a verificação da audição e o uso dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, né, que são recomendados para aquela área de atuação específica, para garantir saúde auditiva, por exemplo, ou num call center, né, naqueles, né, nos lugares que fazem ligação, senhora, nos lugares que fazem ligação para a gente para oferecer algum tipo de serviço, algum tipo de cartão e etc., esses profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho, eles também podem ter um fonoaudiólogo na equipe para fazer uma preparação vocal, para ensinar sobre saúde vocal, para que eles não abusem, porque a voz é um instrumento deles, então se eles estiverem afônicos ou roucos, eles não vão conseguir vender o serviço ou vender o produto como eles fariam normalmente, né? Então, o fonoaudiólogo atua também na saúde do trabalhador, garantindo que ele tenha acesso às informações pertinentes à área da fonoaudiologia para que ele tenha saúde de maneira geral. O fonoaudiólogo especialista em neuropsicologia tem o intuito de avaliar, tratar, aprimorar, diagnosticar tudo o que se refere à comunicação humana na interface com a cognição. A cognição é o raciocínio que a gente faz e o modo como a gente está naquele momento para fazer o raciocínio. Por exemplo, se a gente está atento, se a gente tem memória suficiente para armazenar aquela informação, se a gente tem condição de segmentar as ideias daquela informação. Então, são uma série de recursos que a gente se utiliza sem perceber, mas que quando a gente está dentro dessa especialidade, a gente consegue atuar de maneira a entender todos esses processos em favor da comunicação humana. A última área da fonoaudiologia
pelo menos agora, no finalzinho de 2019, quase 2020, é a área da fluência. O fonoaudiólogo que atua nessa área, ele tem a intenção de trabalhar com todos os aspectos que envolvam a disfluência, seja ela uma disfluência típica, comum, ou seja ela uma disfluência atípica. As disfluências atípicas que a gente mais conhece como repetição dão o nome de gagueira, né? Então, este trabalho, o tratamento, a intervenção, as orientações para melhorar a fluência, para ajudar a população a lidar com as pessoas que gaguejam, para fazer com que um tratamento seja não só dentro do consultório, mas que expanda para os espaços que as pessoas ocupam, é função também do fonoaudiólogo, junto com seus pacientes e familiares, acompanhantes e etc. Tá aí as 12 áreas da fonoaudiologia ensinadas, pelo menos brevemente passadas, né? Não dá para falar mais muito tempo sobre cada uma das áreas, mas se você ficou com alguma dúvida ou se você acredita que tem mais coisas a acrescentar, por favor, fique à vontade, mande o seu depoimento, faça a sua pergunta. Muito obrigada e mais uma vez, feliz Dia do Fonoaudiólogo para todos nós!